E o assunto de hoje é muito sério, viu? A gente quer levar de uma maneira bem tranquila, mas a gente está falando sobre compulsão por sexo, ou até mesmo a falta de vontade de fazer sexo. O que pode ser considerado um transtorno? Ele veio de São Paulo, psiquiatra Geilson Lima Santana Júnior, para ajudar você a abrir o coração, fique à vontade. Mas agora, rapidinho, a gente fica por dentro da curiosidade do dia de hoje. Só podia ser coisa de japonês mesmo. Eles criaram um sorvete que só começa a derreter depois de 11 minutos fora do freezer. E para derreter completamente, esse sorvete ele precisa de 20 minutos em uma temperatura acima de 26 graus. Ou seja, tem que estar quente mesmo, né? Os japoneses descobriram aí que usar polifenol na receita aumenta a sobrevida gelada do alimento. Agora, não sei se faz bem também, né, Solange? Ser saudável. Não conheço esse negócio esquisito que você falou o nome aí. A gente recebeu uma informação aqui, já está em alguns órgãos de imprensa aqui, alguns veículos de imprensa, que no meio da tragédia toda da rodovia do Carvalho Pinto, nós temos a foto, mas sem autorização dos pais a gente não pode divulgar, que uma criança foi resgatada com vida desse acidente, graças ao bom Deus. Graças a Deus, né? Tem uma pessoa na linha. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, amiga, não sei se você quer falar o nome ou não. Eu queria saber, doutor, se a mulher, após que ela entra e faz o menstruar, ela perde a vontade de todas as coisas. Entendi. Depois do que eu não entendi? Da menstruação. Ah, da menstruação. Infelizmente é uma situação muito comum. No período que a mulher entra na menopausa, ela pode ter uma diminuição, sim, da vontade, do impulso sexual, mas isso não é uma questão tão complicada de se resolver. Sim, a reposição. Pois é, fazendo uma avaliação adequada e tendo indicação, não tendo uma contraindicação, a mulher pode fazer uma reposição hormonal e a sua vida sexual volta à normalidade. É um momento de novas descobertas e pode ser muito bem usufruída, vivendo a sexualidade plenamente. Agora, tem que acender a chaminha também, né? Não é aquela coisa, porque tem homem que acha que mulher é micro-ondas, ligou, funcionou. Sim. É fogãozinho a lenha, alguma coisa tem que ir com carinho. Tem que ter um incentivo tanto da mulher quanto do homem, né? Tanto da parte da mulher quanto do homem. Mas a mulher é interessante, muitas não têm o desejo de forma espontânea, mas quando estimuladas, elas podem vivenciar a sexualidade tão plenamente quanto o homem. Geralmente o homem acende mais fácil, é mais rápido. Mas a mulher, acarinhada, colocada no colo, acariciada, beijada, ela também pode se libertar e viver sua sexualidade de uma forma plena. É assim, micro-ondas e fogão a lenha dão certo, viu? Agora tem uma pergunta também que chegou pelo WhatsApp, bem interessante, vamos ouvir. Tarde. Eu tenho 38 anos, sou casada, já estou no segundo casamento, tenho 2 filhos, tenho um marido maravilhoso e até hoje eu continuo do mesmo jeito que de quando eu acho que eu era moça. Não sinto vontade sexual e nunca percebi se eu já tive. Por isso eu pergunto, tem algum problema comigo? Com meu marido não é, porque ele sempre me procura, sempre é carinhoso, mas eu não consigo. Às vezes eu me sinto até com nojo de mim mesmo, por não ter vontade sexual. E às vezes, muitas vezes, durante o ato sexual, disfarça que está gostando, né? Sim, justamente para poder preservar o relacionamento. Sim. Mas olha, pelo que você coloca, sim, tudo sugere que você tem uma dificuldade. Eu acho que vale a pena entender a sua história de vida e a sua história sexual. Por que você nunca conseguiu se libertar, nunca conseguiu se entregar e sentir prazer com a vivência sexual, que é algo tão pleno, tão realizador. Então precisamos entender. Como é que isso era abordado na sua família, se você sofreu algum tipo de vivência traumática que tenha bloqueado a sua sexualidade e para a gente poder te dar uma orientação, para você poder vivenciar algo que é tão realizador e tão pleno. Quando a gente está falando de transtorno, Luquinha, a gente geralmente pensa nos casais, né? Mas existe um transtorno que é uma espécie de doença, que é a pedofilia, né, doutor? Sim. Sim, a pedofilia já é uma categoria diferente de transtornos da sexualidade, é o que nós chamamos de parafilia. É um problema relacionado ao objeto que desperta o nosso desejo. A pedofilia é um problema de saúde, merece tratamento. Mas, por outro lado, também é uma atitude criminosa. Então, mesmo sendo um problema de saúde, a gente não pode ser conivente. A gente oferece ajuda, mas a pessoa tem que assumir a responsabilidade em não levar esse comportamento adiante. Exatamente, é crime, Luquinha. Comentar agora com você também de outra pergunta que a gente recebeu. Vamos lá. Boa tarde, Solange. Eu tenho 62 anos, já faz 8 anos que eu entrei na menopausa e não sinto prazer mais nenhum sobre sexo. Queria saber como é que eu faço para resolver o meu problema.
Acho que eu vou fazer outro programa sobre menopausa e andropausa, que aliás as pessoas culpam muito o organismo, né? Às vezes é a cabeça, não é o organismo, né? Sim. Quer dizer, Sim. faz parte, mas é cabeça, pensamento. Sim. É porque é interessante, existem todas as questões hormonais associadas com a menopausa que podem sim influenciar a sexualidade, mas também a maneira como a pessoa se enxerga. Ainda hoje em dia, vemos como um grande tabu alguém com uma idade um pouco mais avançada viver a sua sexualidade. É como se uma pessoa, a partir de determinada idade, não pudesse mais usufruir do sexo, o que é uma grande bobagem. Então, eu acho que vale a pena refletir. Será que você também não entrou nessa de achar que, por já ter uma idade um pouco mais avançada, você não merece viver a sua sexualidade? Mas também vê o lado biológico, é preciso fazer uma avaliação. Ok, então. Tem mais uma pessoa na linha, E dá Luquinha? tempo rapidinho da gente falar com a pessoa. Alô, boa tarde? Oi, boa tarde. Ô, amigo, diz qual é a sua pergunta aí. Eu gostaria de fazer... A pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber da influência negativa da pornografia na vida sexual das pessoas, dos casais. Excelente. Excelente pergunta, meu querido. Então, a questão da pornografia, ela pode ser um aditivo na medida em que ela sirva para despertar a fantasia e o desejo e até mesmo ser compartilhada, por que não usufruir da pornografia a dois? O problema é quando a pornografia passa a substituir a relação sexual. Então, quando você começa a derivar todo o seu impulso sexual para a pornografia, eu acho que isso pode atrapalhar bastante. Então, é a maneira como nós lidamos com a pornografia, como ela se insere na nossa vida sexual, na nossa sexualidade de uma maneira mais ampla. Ela tem o lado bom e o lado ruim, de repente, dependendo da Sim. forma como você utiliza e encara isso, né? Isso. Ok, então. Doutor Gelson, muito obrigada. Vamos colocar outra vez o site aqui, Gabi? É muito legal, porque dá uma orientação, né, doutor Gelson? Sim. É uma maneira de procurarmos ajuda, de forma anônima. Ninguém precisa se expor, se colocar. É ouvir experiências de outras pessoas e saber que existe uma possibilidade de melhorar, sim. Exatamente. Então, não deixa de procurar ajuda, porque você não está sozinho, não. Obrigada e boa viagem de volta para São Paulo, Gelson. Muito obrigada, viu? Zóio Verde. Bora nós. Obrigado você, doutor. Obrigado você aí de casa também pela participação. A gente volta, se Deus quiser, amanhã com um assunto que interessa a todo mundo, Sol. Pelo menos a mim. A gente começou a semana falando de suor aqui, ó. Suor aqui, suor em tudo quanto é parte do corpo. Você sofre com suor, a gente vai te ajudar. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega na felicidade, fica na luz e vai ser feliz. Beijo no coração.